o Velho Testamento frente a qualquer outra coisa que surgiu antes. Cara, as pessoas estudam o Velho Testamento até hoje, o Novo Testamento também. É de uma sofisticação, inclusive assim, uma coisa que eu me vejo como o tolo do passado, entendeu? Eu achava que não era importante ler a Bíblia, entender e correlacionar com eventos históricos. Hoje em dia eu estou convencido que é absolutamente essencial para você entender a cultura que você vive, quem você é, entendeu? Porque você pensa as coisas. Quer ver? Ó, toda narrativa de transcendência, qualquer coisa, assiste um filme, aí o cara vai e se ferra não sei o quê, e no final ele supera uma questão que era dele mesmo. Pensa, clássico drama hollywoodiano. Ele supera essa questão dele, e que ele achava que todo o tempo o problema estava fora, mas no fundo era com ele. E ele supera essa barreira, esse bloqueio, esse egoísmo, sei lá o que é, ele ama e ele faz qualquer coisa, ou ele resolve ouvir o mistério porque Clique do Adam Sandler, ele tá falando. Pronto, tá, é verdade. A propósito, eu acho ele muito bom. Adam Sandler é aquele muito bom, assim, subestimado pelo quanto ele é absurdamente bom. Mas fecha o parênteses, super, Clique do Adam Sandler. É uma narrativa bíblica. São narrativas, percebe, que evocam essa mesma alegoria da transcendência. É a alegoria de um tipo de superação de você em relação a você mesmo que traz na base esse cânone moral. Então, a coisa é muito mais poderosa. Então, para você entender as narrativas do seu tempo, você tem que entender pelo menos essa origem delas, ou pelo menos assim, aquilo não é bem uma origem, mas essas primeiras formalizações. Então, eu acho absolutamente importante hoje em dia. Mas isso muda de cultura para cultura. Por exemplo, esse filme do Adam Sandler, o Clique, ele pega um cristão diferente do que ele pega, sei lá, um cara que nunca ouviu falar de cristianismo, será? Claro, assim como o humor, essas coisas têm componente... Veja bem, o significante conta demais, entende? Então assim, você tem algumas pessoas que vão conseguir abstrair e falar, isso aqui dialoga universalmente, mas a maior parte, ou vê o elemento que tem significância pessoal e social, ou não vê nada além de uma curiosidade. Assim é. Isso tem a ver com o nível, com a disposição à abstração do ser humano, que varia de pessoa a pessoa, de cultura a cultura, de idade a idade, mas é isso aí. Mas a maior parte das pessoas não vai sentir a coisa, entendeu? Não é falta de inteligência, não vai, porque não é o estilo, não é a prática da pessoa. O cara, ele nem tem medo da morte, ou sei lá, ele... Não é isso. Quase todo mundo tem medo da morte. Ele é muito mais simples, é o significante, entendeu? Uma história de... O humor judaico é um dos humores mais conhecidos do mundo, mais lapidados. E ele ressoa menos entre quem não é judeu, entende o ponto? E aqui é a mesma coisa. As narrativas religiosas, tem uma narrativa que dialoga com o cristianismo. Ela ela traz elementos que também podem ser perfeitamente, vamos dizer, que podem ressoar entre muçulmanos, ou qualquer budistas, mas ela ressoa menos porque o que vai fazer ressoar na prática é o significante, é aquilo, até que é o representante de uma outra religião, então isso aqui não tem tanto a ver comigo, então eu já não me conecto tanto, porque eu não me conecto tanto pela abstração e sim pela representação direta, é isso que eu estou dizendo. Tá, entendi. Porra, assim, a gente tá falando de Deus e tal, e aí, cara, eu não consigo não pensar também num contraponto básico que é o diabo, né? E, pô, por exemplo, existem muitas pessoas que se conectam com essa ideia, não necessariamente porque elas são mais, mas porque tem alguma coisa ali, nesse personagem, que pega a gente, né? Por exemplo, eu gosto de filme de terror de fantasminha. Eu gosto de filme de terror de exorcista, o caralho, eu Diabo acho Sinistreza lá, fantástico. o caralho. Porra, Polanski, aquela fronteira do suspense com o terror, meu. Por que o mal pega a gente, cara? Olha só, vamos lá. Eu vou ter que fazer uma passagem aqui. Vai. No caso desse tipo de figura, não é o mal que pega a gente. Ah, não? Não. O que pega a gente é a morte. A grande questão é a figura do diabo é uma figura de não redenção na morte. Existe toda uma estruturação projetiva que é pacificadora, internamente pacificadora, que está conectada a essa ideia de que você está de passagem aqui. E aí quando você de repente daqui vai para uma pior, aí a coisa fica preocupante, entendeu? Então, nem todo medo está conectado à figura da pessoa má.
é difícil você... Tem gente que vai imaginar, sobretudo criança, talvez o adolescente, talvez não, o adolescente até uns 15, 16 anos, o diabo como pessoa. Mas, rapidamente, como a gente vê nos grandes suspenses, né, nos que são de possessão, né, o Polanski e tudo mais, rapidamente isso deixa de ser importante. Não é mais essa representação, mas é aquela força que te toma, entende? Que também é abstrata nesse sentido, porque ela pode até estar conectada com o capeta, mas é aquela força que no fundo, te tirou do caminho da luz e te botou num caminho de sombras. Essa é a verdadeira preocupação, cujo ponto de chegada é o sofrimento eterno. Então, você fala, mas tá bom, mas por que as pessoas ligam para o sofrimento eterno? Eu tô cagando para o sofrimento eterno. Ué, se você tiver imbuído de uma preocupação, de uma inclinação a encontrar o prazer eterno, a satisfação eterna, ou a iluminação eterna, como você quiser chamar, pensa naquele eixo da valência lá em cima, isso daí vai ser extremamente preocupante. Porque você fala, eu estou vivendo só um pedacinho. A parte grande da coisa, né, e não determinável, está depois. E se ela tiver essas características, então não é que eu estou ferrado de pouquinho, é que eu estou muito ferrado. Então é muito mais infinitamente. Isso. Então infinitamente ferrado, boa. Então eu acho que é por aí, tá? Se não fosse, o filme de suspense bom teria a figura do capeta. Nunca é. Nunca é. São sempre possessões, são sempre energias, por assim dizer, transmutações de espírito que no fundo simbolizam a subtração da alma, que seria aquele resíduo, fogo fato da pessoa quando morre, que faz com que ela possa ir para o céu, que na prática não é questão do céu em si. Quem quer criticar a religião de um jeito fácil e estúpido, fala, não existe ninguém em cima de uma nuvem, mas isso é uma ideia idiota. Na verdade, nunca foi isso. A questão é essa coisa que permite você ascender de uma maneira que está desprendida da materialidade temporalizada do corpo, né, da fraqueza temporalizada, da degradação. E aí isso daí que ataca. Então quando o corpo é dominado, né, pelo espírito maléfico, que portanto que é essa representação do diabo, na prática ele está sendo exaurido dessa coisa que poderia trazer essa iluminação. Esse é o ponto. E isso tem uma conexão indo-europeia muito forte, porque esse sentido eu quis construir dessa maneira o raciocínio, porque a propósito, claro que eu estou pensando isso aqui pela primeira vez na vida, mas essa conexão é uma conexão que se estabelece de maneira muito forte com a Índia, com o conceito de iluminação budista e outros mais. Então a gente tem esse arco na noção daquilo que acende, percebe? E acende porque deixa o corpo, e deixa o corpo porque deixa a degradação temporalizada, que é essa vida que naturalmente vai ter sofrimento, se não de maneira constante, pelo menos em alguns momentos.